já vou abrir amanhã, né? Tá. Até porque a gente tem mais 2 semanas de aula, né? Sem contar essa daqui. E a gente ainda tem mais uma prova e a recuperação para fazer, né? Então, eu posso dar mais um período, mas isso vai, né? Não quero prejudicar também quem já terminou e pode já ir começando a fazer a próxima prova. Mas eu posso deixar aberto até sexta-feira. Tá bom então. Obrigada, tá, prof? Tá. Mais alguma dúvida? Eu vi que tinha uma coisa aqui no chat, deixa eu só tentar ler o que. Amanda. Amanda, tu falou dos gabaritos, né? Olha, tinha uma questão errada da covariância que eu já arrumei, mas eu não identifiquei outros problemas, tá? Sempre que vocês acharem que tem algum problema no gabarito, só não coloca a resolução do problema e a resposta, né? Só me aponta qual é a questão e eu faço a revisão. Se tiver algum problema no gabarito, eu faço a correção. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Professora, eu ia perguntar de onde saiu aqueles ali que eu entrei agora. Se puder, só mostrar de onde saiu ali o 0 vezes 1/2, mais 1 vezes 1/8. Tá, esse, Pedro, é a definição da esperança de uma variável, tá? Qualquer que seja a variável, se eu tenho uma variável x, a esperança dessa variável, só me desculpem a letra, porque escrever com mouse não é fácil, tá? A esperança de uma variável vai ser a soma para todos os valores de x, né? Da probabilidade do x, né? Da variável assumir aquele valor, vezes o valor. Tá? Então, essa é a definição de esperança. Qualquer que seja a variável que você queira calcular, a esperança dela é uma variável discreta, né? É pegar cada valor que ela pode assumir vezes a probabilidade dela assumir esse valor. No caso do produto XY, o x vezes y pode assumir esses valores aqui: 0, 1, 2 e 3. Então, eu vou pegar cada um desses valores e multiplicar pela probabilidade de assumir aquele valor, né? Então, na verdade, aqui até eu deveria... Isso aqui não é só o z, né? Aqui é a probabilidade de x, y, ou seja, do produto, ser igual a um valor z qualquer. E aqui desse lado são os possíveis valores de z, né? Então, a esperança vai ficar o 0 vezes a probabilidade de xy ser 0, que é meio, mais 1 vezes a probabilidade do produto ser 1, 2 vezes a probabilidade do produto ser 2 e 3 vezes a probabilidade do produto ser 3. Tá, perfeito. Isso seria o mesmo que eu pegar a tabela ali da distribuição e multiplicar, por exemplo, 0 vezes 0 vezes 1/8 e fazer isso com Desculpa, não entendi. Pode repetir? Claro. Ali na tabela de distribuição, tá? Eu tenho os valores de x e os valores de y. Aham. O que você mostrou ali naquela tabelinha que você fez embaixo é o mesmo que Essa aqui. Isso. É a mesma coisa que eu multiplicar, por exemplo, 0, que é o valor do x, 0, que é o valor do y, e multiplicar por 1/8, que é a probabilidade do par xy, e fazer isso com todos os termos? Sim, né? Que é o que foi feito aqui, né? Esse 1/8 aqui é esse 1/8.
Esse 2/8 é esse valor aqui. Né? Então, a gente, né, fica mais simplificado a gente primeiro somar todas essas probabilidades, né, e depois multiplicar do que ficar fazendo as multiplicações uma a uma. Entendi. Eu pergunto porque eu não tinha entendido no livro. E daí eu achei um material, só que ele explicava mais detalhadamente, ele mostrava dessa forma, né? Tu multiplicar pares e depois multiplicar a probabilidade. Só que dessa forma deu errado o resultado nos exercícios ali na prova. Por isso que eu achei estranho se eu estava fazendo errado. Então, o primeiro exercício tinha... O primeiro exercício de covariância tinha um erro no gabarito que eu já corrigi. E daí ele corrige o se eu tivesse acertado, ele vai corrigir também a minha resposta. Vai corrigir. Eu faço a reavaliação e ele corrige. Perfeito. E daí eu preciso revisar para olhar se está errado ou não precisa? Não, tu pode, né? Porque como é um processo mais ou menos manual, pode ser que aconteça de ter falhado alguma coisa. E aí tu me avisa, mas a princípio já é para ter corrigido. Tá? Eu vou E aí só para... cálculo, então. Tá jóia. Beleza, muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Então, já que ninguém se habilita, eu vou monopolizar o tempo e vou fazer outra pergunta. Aqueles exercícios também de esperança, né? A esperança de x quando y é 2, por exemplo. Para mim, o cálculo parece ser muito simples também, mas também deu erro no gabarito. Então, se você puder mostrar algum exemplo, só para ver se tem algum detalhe que não peguei. Tá. Isso é que eu tinha... A gente estava falando um pouquinho antes, acho que de tu entrar, Pedro. Aqui, ó, na página 222, na 222, começa na 221, é o mesmo exemplo aquele que eu estava fazendo, tá? E aí, aqui, então, eu quero a esperança de x dado y igual a 1. Eu sempre acho mais fácil, antes de calcular a esperança, montar a tabela da distribuição, porque aí fica muito simples de você identificar, né? Então, é o que foi feito aqui, ó. Primeiro, foi feita a tabela da distribuição condicional de x, dado que y igual a 1, né? Então, para achar essa distribuição condicional, eu olho aqui na distribuição conjunta, né? Vou repetir aqui. Como é que foi feito o cálculo, né? Então, eu quero fazer a distribuição para todos os valores de x da probabilidade do x ser igual a esse valor, condicionado, né? Dado, que o y é igual a 1. Certo? Bom, o x pode assumir, então, os valores 0, 1, 2 e 3. Qual é a probabilidade do x ser igual a 0, dado que o y é igual a 1? Isso aqui, por definição, né, é a probabilidade conjunta, ou seja, de simultaneamente o x ser igual a 0 e o y ser igual a 1. Dividido pela probabilidade do y ser igual a 1. Certo? Aí eu vou olhar na tabela. Quando é que x igual a 0 e o y igual a 1? Simultaneamente. X igual a 0 e y igual a 1.
Zero. Bom, eu vou precisar da probabilidade do y ser igual a 1. Essa tabela já me traz isso, né? A marginal, a distribuição marginal de y está dada nessa coluna aqui. Probabilidade do y ser 1 é meio. Para essa situação aqui, não importava muito, porque o meu numerador já é zero, né? Então, essa probabilidade aqui é zero. Então, se eu sei que meu y é 1, a probabilidade do x ser zero é zero. Qual é a probabilidade do x ser 1, dado que o y é 1? Vou fazer o mesmo raciocínio. Só que agora, ao invés aqui do x ser igual a zero, eu quero a probabilidade do x ser igual a 1. X ser igual a 1 e y ser igual a 1 é essa probabilidade aqui. Então, agora aqui vai ser 1/8. Tá? 1/8 dividido por meio vai dar 1/4. Agora, quero probabilidade do x ser 2, dado que o y é 1. Bom, a probabilidade do x ser 2 e o y ser 1, simultaneamente, é 2/8. Vai ficar 2/8 dividido por meio, vai dar 2/4. E, por fim, eu quero a probabilidade do x ser igual a 3 e o y ser 1. Então, agora o x ser igual a 3, dado que o y é 1. Então, essa é a probabilidade conjunta, que é 1/8, dividido por meio, que também vai dar 1/4. Confiro para ver se a conta está certa, né? 1/4 mais 2/4 mais 1/4 dá 1. Então, isso realmente é uma distribuição de probabilidade. Agora, eu quero a esperança de x, dado que o y é igual a 1. Zero vezes zero, mais 1 vezes 1/4, duas vezes 2/4, mais 3 vezes 1/4. Essa vai ser a esperança de x, dado o y igual a 1. Perfeito. Eu estava pegando direto os valores da tabela. Eu estava pegando todos os valores de x e multiplicando direto, porque no livro por ele esses... mostra... exatamente. Porque acontece, no livro ele não mostra que foi construída uma nova tabela. Então, Mostra ele dá... assim, ó. É a tabela 8.6. Pois é. Ele, inclusive, diz aqui, ó, considere a distribuição condicional de x dado y igual a 1, dada a tabela 8.6. Sim, perfeito. Eu tinha entendido que essa tabela 8.6, ele simplesmente tinha omitido os valores quando o y era enfim, 2 ou 1, ou qualquer outro valor. Perfeito. Não, essa é justamente a distribuição condicional. Esse livro que está na bibliografia de vocês, ele é um livro bem didático, ele mostra bem passo a passo como fazer os cálculos, né, para chegar nesses valores. Então, se lê atentamente, as respostas estão todas ali.
Mais alguma pergunta? Não? Eu só vou insistir porque, como a gente está gravando, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou interromper a gravação, senão a gravação fica muito longa. Não? Ninguém mais tem pergunta? Posso parar a gravação? Sora, o Nicolas, ele mandou uma pergunta no chat se a senhora podia fazer uma questão sobre covariância. Não, eu não vou fazer questões, né? Eu vou tirar dúvidas. Então, qual é a dúvida sobre o cálculo da covariância, Nicolas? O que você tentou fazer e não conseguiu? Bom, enquanto ele não fala, Sora, teve uma questão que tipo, na prova ele dava uma tabela, tá, de distribuição conjunta, e tu tinha que, a partir da tabela, analisar se era independente ou não. Uhum. E isso eu não entendi direito. Se Não? é pela probabilidade de cada x e do y, mas enfim, eu fiquei confusa. Tu leu a definição de variáveis independentes? Eu tentei fazer assumindo o que eu já tinha acumulado nas outras questões sobre estar relacionado ou não às probabilidades. Que nem o caso Não, da ela tem moeda. uma condição, né? Existe uma condição para duas variáveis serem consideradas independentes. Tu sabe qual é essa condição? Não, eu não entendi. Não é que tu não entendeu, tu não leu. Duas variáveis são independentes quando a distribuição conjunta delas, por exemplo, a probabilidade do x ser igual a um determinado valor e o y ser igual a um outro valor, isso daqui é igual à probabilidade do x ser igual a x vezes a probabilidade do y ser igual a y, para todos os valores possíveis de x e y. Então, você tem que pegar a tabela da distribuição conjunta e checar essa condição. Se para um par de x e y essa condição não for verificada, é porque as variáveis não são independentes. Para verificar que é independente, tu tem que fazer para todos os valores. Então, olhando para essa tabela aqui do exemplo, para eu verificar se x e y são independentes, eu tenho que fazer a marginal do x vezes a marginal do y e verificar se é igual à distribuição conjunta. Então, nesse exemplo aqui, facilmente a gente percebe que isso não é verdade, né? Basta pegar uma situação. Probabilidade de x ser igual a 0 e y ser igual a 1, a distribuição conjunta é 0, só que a marginal de x é 1/8 e a marginal do y igual a 1 é meio. Né? Meio vezes 1/8 é diferente de 0. Então, eu posso deduzir, só com uma verificação, que nesse exemplo aqui, x e y não são independentes. Mas é que, no caso, na questão, ele não dava a marginal do y e a marginal do 0. Mas é só você calcular? Se você tem a conjunta, você tem como calcular a marginal. Ah, sim. Sim, claro. Né?
Deixa eu ver, o Nicolas escreveu uma coisa ali. Nicolas, eu não sei se você chegou a ouvir, tinha um exercício que o gabarito estava errado, que eu já corrigi, tá? Se tem outro exercício que você fez e que você não concorda com a correção, pode me mandar o e-mail, né? Dizendo, pode tirar um print da tela e me mandar por e-mail que eu faço a revisão do gabarito, tá? Mais alguma pergunta? Não? Bom, então eu vou interromper a gravação. Vou mandar um e-mail, então, avisando que a prova vai ficar aberta até sexta-feira e mandando o link dessa gravação, ok? Então tá, pessoal. Uma boa noite a todos.